Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouco Platão e Aristóteles, então esses dois grandes pensadores da história da filosofia, que junto com Sócrates eles formariam esses pilares que vai dar base, esses três grandes nomes, vai dar base a todo o pensamento filosófico posterior, todo o pensamento filosófico ocidental. Preste atenção nos slides, qualquer coisa anote e vamos tentar fazer um bom percurso de aula. Até mais. Então anote no caderno de vocês os pilares da filosofia, Platão e Aristóteles. Vamos tentar fazer com que a discussão seja cada vez mais ampla. Apesar de ser uma apresentação de slide, o slide ele é uma apresentação muito sintética. Então uma forma de aula muito breve, muito rápida, mas a gente pode aprofundar em alguns momentos, o que seria muito interessante. Para a gente poder começar a discussão, eu vou usar o quadro, a pintura, o afresco, A Escola de Atenas, pintado por Rafael. Rafael é um importante pintor do Renascimento, e ele vai dar base para todo o conhecimento, toda a pintura. Mas o mais interessante é que ele vai dar base a como nós vemos a filosofia no Ocidente. Então esse quadro, que é essa pintura, essa imagem, que é uma imagem extremamente cheia de detalhes, cheia de pensamentos, cheia de pensadores que estão ali e que cada um tem uma história diferente, ele vai dar a base para a gente fazer uma aula de história da filosofia, mas nós vamos focar nesses dois principais pensadores que estão no centro da imagem, que é Platão e Aristóteles. Esses dois pensadores, eles são a base de todo o pensamento filosófico ocidental, junto com Sócrates, claro, mas lembrando que Sócrates não escreveu nada. Então, diferente desses dois pensadores, tanto Platão quanto Aristóteles, a única coisa que sabemos de Sócrates são de escritos de amigos ou de discípulos de Sócrates. Como Platão que escreveu muita coisa, colocando Sócrates como o personagem principal de seus escritos. Então, o Platão ele coloca muito do seu pensamento dentro das obras da qual ele escreveu, sendo que o personagem principal seria Sócrates. Então, o pensamento de Platão também está dentro das falas de Sócrates, dentro desses romances que ele escreve. Então, vamos pegar o Platão e vamos fazer um aprofundamento no pensamento de Platão. Platão ele vai ser um importante nome, mas principalmente porque ele vai fazer uma reflexão muito prolongada com relação à democracia. Por que ele faz isso? O Platão ele é de uma família aristocrática, então ele foi educado para ser um importante legislador. Só que ele não acreditava mais na democracia, principalmente quando a democracia resolve julgar e sentenciar à morte o seu principal professor, que foi Sócrates. Então Platão ficou muito desgostoso e todas as suas produções acadêmicas posteriores vão ser uma reflexão sobre a decadência da democracia. Então ele acredita que o governo tem que ser um governo aristocrata. O que significa isso? É um governo onde os melhores governam os outros. Platão foi aquele que descreveu o diálogo socrático. Então, a dialética, que seria uma forma de produção do conhecimento, sempre vai tomar como ponto de partida o diálogo, a conversa entre dois interlocutores. Partindo dessa conversa, se produz conhecimento cada vez mais profundo, cada vez mais verdadeiro. Platão também teria uma tese de que a verdade existiria em si, ou seja, existiria uma verdade eterna e imutável
e essa verdade pode ser atingida pelo diálogo, pela dialética entre duas pessoas. Uma coisa que é importante até deixar bem claro, que Platão ele separa a ideia de senso comum e de racionalidade. O que significa isso? O senso comum seria a doxa, o mundo das opiniões, e a racionalidade seria o mundo crítico, reflexivo, o mundo da própria filosofia. E Platão vai rechaçar o senso comum, rechaçar as opiniões, porque para ele as opiniões não produzem conhecimento nenhum, enquanto que a racionalidade produziria conhecimento tranquilo. A objetividade da verdade, como produção intelectual, todos devem chegar à verdade de maneira igual. Esse é o método educativo de Platão, que é muito interessante, porque ele não pensa numa gradação. Todos conseguem chegar a uma verdade eterna e imutável que está ali à frente de todos. Então, partindo de um método educativo, todos poderiam atingir a verdade. Esse seria um pensamento até bem igualitário de Platão. Claro que ele tem algumas diferenças, por causa que ele não acredita numa igualdade, mas sim que exista certas classes, e essas classes vão se mostrar dentro de uma sociedade. Um outro ponto importante no pensamento de Platão seria a teoria da reminiscência. A alma tem um conhecimento prévio que resulta da contemplação das formas. A teoria da reminiscência seria que todos nós temos dentro de nós a ideia da verdade. Essa verdade seria aquilo que nós tivemos a experiência, só que daí nós esquecemos quando nascemos no mundo físico, no mundo da experiência dos sentidos. Platão ele vai ser uma das personalidades que vai se colocar a favor de um mundo parmênico em detrimento de um mundo heracliano. O que significa isso? A ideia principal de Platão é que a verdade mais forte é a verdade imutável do pensamento, da racionalidade, enquanto que o mundo físico é um mundo que está em constante modificação, que está em constante transformação. A teoria da reminiscência significa que nós entramos em contato com esse mundo da verdade eterna, o mundo das ideias, só que quando a gente vem para o mundo físico, a gente esquece dessa visão, mas quando a gente começa a estudar e utilizar cada vez mais a nossa racionalidade, a gente atinge essas lembranças do mundo racional. Claro que isso viria da ideia do mito da caverna. O mito da caverna seria prisioneiros que estariam acorrentados e a única coisa que eles contemplavam era as sombras que eles acreditavam ser o mundo real. O mito da caverna já tem até alguns escritos mais aprofundados, que seria bem interessante vocês darem uma lida, porque ele tem bastante coisa ali dentro. Eu vou pular direto, até para diminuir da própria explanação, aonde o mito da caverna poderia ser descrito da seguinte maneira: existiriam os presos dentro dessa caverna, esses presos seriam nós, em nossos corpos. E agora a gente vem para uma ideia de Estado. Qual que seria a concepção de Estado em Platão? O Estado ideal é uma aristocracia intelectual, comandada pelos rei filósofo. Ela é dividida em 3 classes. Os governantes, que seria a ideia daqueles que usam da sabedoria para melhor governar. Esses governantes teriam o mesmo significado da cabeça com relação ao corpo. Então, se a gente imaginar que o governo seria um grande corpo, os governantes seriam
a cabeça que comanda o corpo. Os guardas, que significa coragem, e é ligado ao coração. Então, os guardas seriam o tronco, ou seja, aquilo que dá suporte ao corpo do governo. E os lavradores, a classe dos lavradores, artesãos e comerciantes seriam aqueles ligados ao desejo, os membros do corpo político. Então, aqueles que são comandados tanto pela cabeça quanto pelo tronco. Partindo então dessa ideia de Platão, vamos até a ideia de Aristóteles. Aristóteles ele vai num caminho um pouco diferente. Ele foi aluno de Platão, então ele passou um bom tempo na academia de Platão, e com isso ele teve alguns contatos com grandes pensadores daquela época. E Aristóteles ele busca uma crítica aos pré-socráticos e principalmente ao sistema de Platão, o sistema platônico. Mas ele nunca disse alguma coisa contra Platão. Que fique bem claro, Aristóteles ele tem uma frase que ele coloca dizendo que ele é amigo de Platão, mas ele é muito mais amigo da verdade. Então, as suas críticas com relação ao sistema platônico não devem se remeter à crítica à pessoa Platão. Tanto é que Diógenes Laércio, um importante historiador da época helênica, vai dizer que Aristóteles foi o mais genuíno dos discípulos de Platão. Então, isso coloca num patamar um pouco mais alto nesse. Mas quais seriam essas críticas de Aristóteles com relação ao sistema platônico? Ele não aceitava o componente místico-religioso do método platônico. Essa ideia de reminiscência ou de voltar a ver a verdade, Aristóteles não concordava muito com isso aí. Ele tinha escasso interesse pela matemática, ele não gostava muito da matemática como verdade abstraída, eterna e imutável. Para ele, a verdade ela não é imutável, mas ela deve ser buscada com o mundo empírico. Então, com experiências, com entendimento do mundo físico. O mundo físico produz conhecimento. E ele, para fazer isso, ele vai buscar um método sistemático e não mais o método dialógico dialético. Não precisa ser um diálogo entre dois interlocutores para produzir uma verdade, mas sim o ser que busca entender o mundo sensível, partindo de suas observações, ele está buscando a verdade, ele está criando um conhecimento cada vez mais profundo. Isso fica claro num texto de Aristóteles, onde ele expõe mais a ideia de observação do mundo. Vocês vão ver mais um pouco à frente. Uma tese de Aristóteles também seria a ideia de que o homem é um animal político. Então, todo e qualquer ser humano tem que ser um ser sociável. Ele não pode viver longe de uma sociedade. E aquele que for incapaz de viver em sociedade, ou que não tiver necessidade disso, por ser autossuficiente, será uma besta ou um deus. Então, na política de Aristóteles, ele vai colocar essa tese de que o homem tem que ser um ser sociável, e para isso, se ele quer viver longe da sociedade, ou ele é muito autossuficiente, um deus, ou ele é um ser um animal, aquilo que uma besta, que é um ser que apenas busca benefícios próprios. Aristóteles, então, ele vai na citação da política, ele vai dizer que a observação nos mostra que cada estado é uma comunidade estabelecida com alguma boa finalidade, uma vez que todos agem de modo a obter o que acham bom. Então, a ideia da política é descrever pela observação quais seriam as verdades. Quais seriam essa verdade que se fundamenta no conhecimento humano. Então, Aristóteles vai dizer que a verdade é algo que busca o bem. Então,
a verdade é o bem que todo ser humano busca. E o ser humano vai buscar essa verdade de maneiras diferentes. Por isso que nenhum governo vai ser superior a outro. Mas ele define a democracia como um sistema de governo capaz de autorregular. Então, por isso que ele coloca uma democracia como sendo um sistema de governo muito, eu não posso dizer melhor, mas sim, ele é melhorado com relação a outros sistemas de governo da qual ele tinha contato. Então fica claro que Aristóteles ele leva a observação do mundo como sendo algo próprio dessa busca do conhecimento. Então, todo aquele ser que busca conhecimento, ele deve observar o mundo físico e, partindo disso, criar a sua própria verdade. Qualquer coisa, vocês podem me procurar. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. E a gente se vê numa próxima oportunidade.